Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que nós vamos aprender? Então, colocando aí o nosso objeto de conhecimento, construção composicional e estilo. Especificamente, vamos estudar pontos de vistas e também argumentos que são utilizados para defender esses pontos de vistas. Ok? Então, vamos à nossa aula. O que é um ponto de vista? Então, começamos a nossa aula refletindo justamente sobre este conceito, ponto de vista. Apresentando na nossa cartela o conceito, um ponto de vista, gente, consiste em uma opinião própria, ou seja, um modo particular de entender, julgar ou perceber alguma coisa, certo? Então perceba que o ponto de vista é algo muito subjetivo, é um modo particular de você ver, perceber o mundo e, claro, expressar essa opinião. Então o ponto de vista é uma opinião, ela será uma opinião que pode divergir. Então muitas pessoas, certo, no mundo existem e também existem muitos pontos de vista diferentes porque as pessoas são diferentes, têm experiências diversificadas e muitas vezes esse ponto de vista ele tem como base as experiências de vida que a pessoa teve ao longo do seu percurso, da sua trajetória, ok? Então nós temos uma grande influência com relação a isso. Por isso que nós temos tantos pontos de vista, tantas maneiras diferentes de olhar e perceber o mundo. E sempre um ponto de vista, quando a gente apresenta algo numa discussão, em uma conversa, em algum momento de interação, ele vem acompanhado de argumentos, certo? E argumentos que vão validar, comprovar, embasar esse ponto de vista, ok? Então, o que é o argumento? Colocando aí. O argumento consiste em um conjunto de declarações ou proposições apresentadas para apoiar ou justificar um ponto de vista. Um argumento é usado para persuadir, convencer alguém sobre a validade de uma afirmação, certo? Ou para promover uma determinada linha de raciocínio. Então, pessoal, o argumento é exatamente o que nós utilizamos para comprovar, para embasar um ponto de vista. Então, toda vez que você apresenta um ponto de vista em alguma discussão que vocês têm que decidir algo importante, por exemplo, na classe, para decidir como realizar determinada tarefa, cada aluno pode apresentar um ponto de vista diferente, apresentando aquela maneira que acha melhor, certo? E claro, para justificar, para comprovar que a sua maneira é a melhor, tem que ter argumentos para comprovar isso, para embasar, para dizer e convencer a outra pessoa de que você apresentou a melhor maneira de realizar determinada tarefa, ok? Então, sempre nas nossas interações nós fazemos usos tanto de ponto de vista quanto de argumentos, ok? Para que a gente possa compreender bem, para que fique bem claro em nossa mente e também as estratégias que nós podemos utilizar na hora de argumentar, nós vamos assistir a um vídeo que vai trazer uma situação bem cotidiana de amigos conversando, interagindo, e eu quero que vocês prestem atenção na situação, no fato que irá ocorrer, certo? E no modo como eles irão interagir, apresentando ponto de vista, certo? Cada um terá o seu ponto de vista e os argumentos que eles apresentam para fundamentar cada um dos pontos de vista, ok? Então vamos ao nosso vídeo. E aí, Vanessa, o que vai ter pro lanche? Eu já trouxe o pão aí, minha contribuição. Ótimo, amigo. Deixa aqui que eu vou preparar agora um suco de manga com leite que vai ficar maravilhoso. Manga com leite? Meu Deus, mas eu sempre ouvi dizer que tomar, né, manga com leite, comer manga com leite, tomar o suco disso misturado fazia mal. Não, amigo, deixa de bestagem que não faz nada de mal, não. Olha, minha avó sempre dizia, e eu sempre ouvi dizer que se misturar manga com leite aí, a gente passa mal e pode inclusive até morrer, viu?
Eu também cresci ouvindo isso, mas eu decidi perguntar da nutricionista. Agora eu tô sendo acompanhada pela doutora Ana Cecília, e ela disse que não tem nada disso não, que você pode tomar. Que a manga ela é rica em vitamina C, potássio e fibra. O leite é cálcio, né? Tem magnésio, carboidrato. Então, fazendo essa mistura vai estar super nutritivo e é isso que a gente vai consumir agora. Olha, eu não sabia disso, viu? Bom saber, inclusive. Então, já que a tua nutricionista falou, faz logo esse suco aí pra gente merendar. Muito bem, gente. Já tomaram um suco de manga com leite? Então, observem que é algo do nosso dia a dia. Muitas pessoas gostam de misturar leite com algum suco de fruta, manga ou outro tipo de suco, né? Outro tipo de fruta. Então, observe que houve um grande embate aqui entre os nossos personagens com relação a essa mistura, certo? A esse fato de misturar manga, o suco de manga, com leite. E aí cada um apresentou um ponto de vista diferente e argumentos diferentes para fundamentar esse ponto de vista. Em relação ao nosso primeiro personagem, o Rodrigo, esse que está aqui ao nosso lado, certo? Ele apresentou esses argumentos aqui, olha só. Nós vamos ter o ponto de vista dele com relação à mistura de manga com leite. Manga com leite faz mal. Isso ele afirmou, ele apresentou este ponto de vista. E fundamentou o seu ponto de vista, certo? Com um argumento. Que argumento ele colocou para a gente? Ele disse: sempre ouvi dizer que faz mal. Ok? Então observem que aqui nós temos uma construção de uma visão de mundo baseada nas experiências que o nosso personagem aqui teve com relação a essa mistura. Então ele sempre ouviu dizer que faz mal essa mistura, que você pode passar mal, certo? E que não é bom fazer esse tipo de mistura, que muitas vezes algumas pessoas dizem que pode levar até à morte, né? É um certo exagero que nós sabemos. Mas observem que ele diz e utiliza isso como argumento. Sempre ouvi dizer que faz mal. Ponto. Foi o argumento para validar o ponto de vista dele para dizer que manga com leite faz mal. Já a nossa outra personagem, a Vanessa, observe que a nossa personagem aqui ela apresentou um ponto de vista diferente em relação a essa mistura. Qual é o ponto de vista dela? Olha só, manga com leite não faz mal. Observe que é um pensamento totalmente oposto, contrário ao pensamento do Rodrigo, nosso primeiro personagem, certo? Mas ela apenas apresentou o ponto de vista? Não, ela trouxe argumentos. E observem o argumento que ela apresenta para comprovar a ideia dela de que manga com leite não faz mal. Ela diz que perguntou, olha só, perguntei à minha nutricionista, a Ana Cecília, e ela disse que não faz mal, pois a manga é rica em vitamina C, potássio e fibras, entre outros nutrientes. Já o leite de vaca é fonte de carboidratos, proteínas, cálcio e magnésio. Observe que é um ponto de vista não, um argumento que vem trazendo informações bem relevantes para a gente. Além desse argumento, ela trouxe outro argumento também para fundamentar o ponto de vista dela. Olha só o que ela diz. É possível misturar os dois ingredientes, certo? Percebe que a palavra ingrediente aqui retoma exatamente a manga e o leite, que são os produtos que serão misturados. Ok? É possível misturar os dois ingredientes, assim como se faz com leite e outras frutas, e tirar proveito de diferentes nutrientes em preparos com muito sabor. Então, esses foram os dois argumentos que a nossa personagem apresentou para comprovar o ponto de vista dela em relação à mistura de manga com leite. Ok? Agora eu trago uma pergunta para vocês. Diante desses argumentos, diante dos pontos de vista e dos argumentos que foram apresentados, em qual dos personagens você acreditaria? Você acreditaria mais na Vanessa ou no Rodrigo? E com relação aos argumentos, essa pergunta aqui. Os argumentos apresentados por Rodrigo e Vanessa para defender seus pontos de vista possuem o mesmo peso, ou seja, a mesma validade, para convencer alguém que manga com leite faz mal ou não faz mal? Então observe que o nosso personagem, olha só, a gente até sintetizou aqui nos nossos balões de fala o argumento que eles apresentaram.
Primeiro, olha só, o Rodrigo diz, sempre ouvi dizer que faz mal. Já a Vanessa, perguntei da minha nutricionista, a Ana Cecília, e ela disse que não faz mal. Qual desses dois argumentos é mais forte? Qual deles convence, é capaz de convencer outra pessoa de que essa mistura é benéfica ou não? Certo? Então, observe que quando a gente vê esses argumentos, analisa, a gente percebe que um é mais forte que o outro. Percebam que o argumento do Rodrigo está muito fundamentado no senso comum, naquilo que ele ouviu dizer algum dia de pessoas variadas, sempre ouvi dizer que manga faz mal. Mas quem disse isso? Será que essa pessoa que disse, falou, que afirmou que isso faz mal, é uma pessoa que conhece, que estudou, que é formada na área, conhece nutrição? Percebam que não. É algo que acabou se popularizando, certo? E ele toma isso como verdade e utiliza isso para fundamentar o seu ponto de vista. Já o da Vanessa, da nossa personagem, é diferente. Ela diz que pesquisou, né? Ou seja, perguntar para alguém já é um ato de pesquisa. Olha só, ela perguntou, mas de qualquer pessoa? Ela perguntou da Ana Cecília. E a Ana Cecília, olha só, quem é a Ana Cecília? Nutricionista, exatamente aquela pessoa que cuida da nutrição, profissional que cuida da nutrição dos seres humanos, para que nós possamos nos alimentar melhor, aquele profissional que pensa em estratégias de alimentação para pessoas que querem ganhar peso, para pessoas que querem emagrecer, para pessoas que têm problemas com a alimentação, certo? Que tem algum objetivo específico, então a pessoa prepara planos alimentares, ensina como se alimentar melhor, certo? E trabalha também com reeducação alimentar. Então observem que a Ana Cecília é uma nutricionista, é essa profissional e, claro, ela tem conhecimento com relação a isso, até mesmo porque para ser nutricionista você passa muito tempo aí na universidade estudando, se preparando para atuar como um nutricionista. Então observem que o argumento que a Vanessa utiliza, ao perguntar para outra pessoa, ela traz um argumento muito mais forte, um argumento de autoridade, certo? Então percebam que, comparando os dois argumentos, o argumento da Vanessa é mais forte, o argumento da Vanessa é o que vai fazer, ou seja, que é capaz de levar outra pessoa a se convencer de que manga com leite não faz mal, ok? Então observem que na hora de argumentar nós temos que selecionar argumentos fortes, argumentos que irão defender o nosso ponto de vista e, claro, não pode ser um argumento baseado em senso comum, sem comprovação científica, certo? Porque acabam sendo argumentos fracos, como o nosso personagem, o Rodrigo, apresentou, ok? E, é claro, exatamente sobre essa argumentação, sobre esses tipos de argumento que nós vamos estudar para poder verificar como utilizar para defender os nossos pontos de vista, ok? Então vamos retomar mais uma vez aqui a nossa personagem Vanessa. O ponto de vista que ela apresentou é manga com leite não faz mal. E claro, o argumento completo, colocando aqui do lado, olha só, ela diz que perguntou da nutricionista dela. Nós vimos que a nossa personagem apresentou dois argumentos. O primeiro foi esse, que nós já lemos, que ela perguntou para a nutricionista, que a nutricionista explicou para ela os nutrientes, proteína, carboidratos, potássio, vitamina C e tantos outros que ela apresentou na fala dela, que estão presentes tanto na manga quanto no leite, que juntos podem aí formar um suco bem nutritivo e fazer com que a gente aproveite o melhor, né, dos dois ingredientes, tanto da manga quanto do leite. E observe que, como eu já comentei com vocês, nós temos aqui neste argumento a presença de uma pessoa, né? Então percebe que a Vanessa trouxe uma pessoa formada na área da nutrição, é nutricionista, que tem conhecimento de causa, então isso tornou este argumento muito forte em relação ao anterior. Então nós temos aqui um argumento de autoridade. Quando nós utilizamos nós recorremos à fala de alguém, utilizamos a fala de alguém para defender o nosso ponto de vista, alguém que é especialista na área daquela discussão que nós estamos tendo. Então aqui no caso a mistura de manga com leite
certo? É uma mistura para nutrição, ou seja, para nos alimentar. Então, quem pode ser especialista nessa área para falar sobre manga com leite? Exatamente uma nutricionista. Então, trouxe a fala da Ana Cecília, da nutricionista, um argumento de autoridade. Então, o que é o argumento de autoridade? Colocando aí para vocês. No argumento de autoridade, busca-se validar um ponto de vista, certo? Uma tese, uma opinião, ponto de vista, gente, tese, opinião são palavras aí sinônimas. Ou conclusão defendida a respeito de certos dados, pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área, como a gente percebeu lá na fala que a Vanessa utilizou, a Ana Cecília, nutricionista. É uma pessoa formada em nutrição, que estuda a alimentação do ser humano, certo? Que é autoridade, que estudou muito para poder falar sobre isso. Então, perceba que o argumento utilizado de autoridade. Vamos observar mais um exemplo, colocando aí para vocês. Olha só. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Observem que o nosso texto ele apresenta um ponto de vista. E qual é esse ponto de vista? Ele afirma que o livro X é racista. Então é esse o ponto de vista apresentado aí no nosso texto. E para fundamentar esse ponto de vista, olha só o argumento utilizado, um argumento de autoridade. Mais uma vez se recorre à fala de alguém que é especialista na área para fundamentar o ponto de vista, para defender o ponto de vista. Então, essa estratégia argumentativa aí é um argumento de autoridade. A pessoa escreveu o texto, procurou um argumento de autoridade, alguém que é reconhecido na área para defender o seu ponto de vista. Então, o argumento de autoridade, olha aí, pois, segundo o antropólogo, olha aí, o antropólogo, a pessoa que estuda as relações humanas, certo? Kabengele Munanga, certo? Que trabalha, olha só, no Museu de Antropologia da USP, da Universidade de São Paulo. Perceba que ele diz ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Então, se recorreu exatamente a esse pesquisador, a esse antropólogo, para fundamentar e para defender a ideia de que o livro X é racista. Então, exemplo aí de mais um argumento de autoridade, ok? Voltando aqui comigo, vimos que a nossa personagem, a Vanessa, para defender o seu ponto de vista de que manga com leite não faz mal, também utilizou outro argumento. Qual foi o outro argumento que ela utilizou? Colocando aqui, olha só, ela diz que é possível misturar os dois ingredientes como se faz com leite e outras frutas e tirar proveito de diferentes nutrientes em preparos com muito sabor. Que tipo de argumento é esse aqui agora, que ela apresentou, que foi colocado para a gente? Percebam que aqui ela comparou a mistura de manga com leite com a mistura de manga, ou seja, manga não, de leite com outras frutas. Então aqui eu tenho um argumento por comparação, mostrando, a nossa personagem mostra que, assim como se mistura leite com outras frutas, por exemplo, com maracujá, gosto muito de suco de maracujá, certo? Com leite, certo? Percebe que ela compara, faz essa comparação. Então, ela mostra que, assim como se faz com outras frutas, essa mistura de leite, com outros sucos, outras frutas, também é possível fazer com leite, com a manga, que é uma fruta também. Então, nós temos um argumento de comparação. E o que é o argumento de comparação? Colocando aí para vocês, olha só, argumento por comparação, também, que pode ser chamado argumento por analogia, tá, gente? É um argumento que... O que nós vamos ter nesse tipo de argumento? No argumento por comparação, busca-se a adesão a determinado ponto de vista ou conclusão com base em fatores de semelhança
ou analogia, evidenciados pelos dados apresentados, certo? Então percebam, a nossa personagem retomou a ideia de que nós fazemos misturas de frutas diversas, como morango, laranja, certo? E também o maracujá com leite, assim pode ser feita uma mistura também da manga com leite. Então percebe que houve uma comparação aí das misturas diversas que nós temos com a manga e o leite, ok? Mais um exemplo de argumento por comparação ou analogia, colocando aí para vocês. Olha só. A quebra de sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem, ok? Então, perceba que nós temos mais uma vez um texto que vai apresentar para a gente uma opinião, vai defender um ponto de vista. E qual é a opinião defendida, qual é o ponto de vista que se defende nesse texto? Perceba que o texto fala sobre o Enem, sobre o sigilo das provas, certo? E sobre a responsabilidade desse sigilo. E qual foi o ponto de vista apresentado aí, defendido? Que o sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa, certo? Então observem que esse é o ponto de vista destacado, defendido nesse texto aí, que é um texto de opinião. Toda vez que nós temos um texto que expressa opinião, que expressa ponto de vista, perceba que ele é um texto que vai trazer exatamente essa tese, defender o ponto de vista, ok? E, claro, vai trazer os argumentos para fundamentar esse ponto de vista. E nesse texto nós temos um argumento aí por comparação. Observe que nós temos aí já destacado em verde, olha só. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Então observem que é um argumento por comparação. Perceba que eu tenho uma comparação entre exatamente a responsabilidade, ou seja, a imprensa que é responsável pelos seus sigilos, certo? Pelos seus segredos. Ela diz que assim como a imprensa tem a responsabilidade de proteger os sigilos, seus segredos, as autoridades educacionais também devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem, já que são as autoridades educacionais que fazem essa prova, então são elas que devem zelar pelo sigilo para que elas não sejam vazadas, para que alguém não tenha contato, certo? Não tenha contato antes do momento certo, que possa aí trazer algum transtorno, certo? Para a prova, ou seja, para a questão também de injustiça. Já pensou se alguém, certo, tem acesso primeiro à prova, resolve essa prova antes de todo mundo e guarda lá o segredo e só vai fazer a prova de novo depois? Com certeza essa pessoa vai se sair muito melhor do que outros candidatos. É justo? Não, não é justo. Então percebo que aí se coloca a questão do segredo, que as autoridades têm que ser responsáveis e que têm que manter o segredo, o sigilo dessas provas, assim como a imprensa mantém os seus segredos, seus sigilos. Percebo que tem até uma crítica com relação a isso, já que a imprensa noticiou a questão de vazamentos, percebo que a imprensa também revela aí que o Enem, ou seja, as autoridades educacionais, têm que ter responsabilidade e têm que manter esse sigilo das provas. Percebe que houve aí uma comparação, uma analogia, certo? Entre essas duas possibilidades, entre essas duas entidades que são responsáveis pelos seus sigilos, tanto a questão dos profissionais do jornalismo quanto a questão das autoridades educacionais. Então percebe que quando você utiliza exatamente comparações, você faz essa relação entre uma situação e outra para fundamentar o seu ponto de vista, você está aí fazendo exatamente esse tipo de argumentação, argumentação por analogia ou por comparação, como também é chamado. Ok? Agora, além desses argumentos que nós vimos de argumentação
por autoridade, usar autoridade, também por comparação, a gente tem um outro tipo também muito comum e de uso muito frequente nas nossas interações sociais, certo? Principalmente quando envolvem questões polêmicas em que se apresentam pontos de vista diferentes. E qual é esse outro tipo de argumento para defender um ponto de vista? É o argumento por exemplificação. Colocando aí, no argumento por exemplificação, baseia-se, certo? Nesse tipo de argumento, baseia-se o ponto de vista, a tese ou conclusão em exemplos representativos, os quais, por si sós, já são suficientes para justificá-la, certo? Então, perceba que, ao utilizar esse argumento, eu vou trazer aí questões, elementos concretos para exatamente justificar o meu ponto de vista. Vamos compreender melhor? Exemplo, colocando aí para vocês. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, Campinas, São Caetano do Sul, Campina Grande e etc. Sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de que só notícia, ou seja, de só noticiar fatos negativos, ok? Então, qual é o ponto de vista defendido nesse texto? Percebam que o ponto de vista defendido nesse texto, destacando para vocês, é de que existe uma tendência predominante da grande imprensa no Brasil de só noticiar fatos negativos, ou seja, notícias trágicas, fatos que não são tão legais, certo? Aquelas notícias que são trágicas realmente, que envolvem muitas vezes assalto, assassinato, roubo, notícias que são aí um tanto negativas. Perceba que o texto defende que essas notícias recebem mais destaque, elas têm uma chance maior de serem noticiadas do que notícias boas. E aí, claro, para comprovar esse ponto de vista, nós temos um argumento de exemplificação. Olha só, qual é esse argumento? Ele já começa dizendo, vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Então ele diz que existem muitas experiências positivas lá nas cidades de Jundiaí, Campinas Grande, São Caetano do Sul, Campina Grande e etc., que foram o quê? Sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Então perceba que ele apresenta esses exemplos de cidades que têm experiências positivas com relação a determinada ação, a determinada política, que não ganham destaque na imprensa, que não são destacadas aí exatamente no meio jornalístico. E já as notícias negativas, claro, elas acabam recebendo destaque maior. Então observe que para justificar o ponto de vista, nós trouxemos aí, o texto traz um argumento de exemplificação, exemplo concreto, certo? Para poder justificar esse ponto de vista. Ok, gente? Então observem que nós vimos aqui durante a nossa aula 3 tipos de argumentos que nós podemos utilizar para justificar um ponto de vista. Lembrando sempre, o ponto de vista é aquele modo particular de ver o mundo, de julgar, certo? E com base, claro, nas suas experiências. Cada pessoa vai ter um ponto de vista diferente. É muito difícil você ter exatamente pessoas que pensam da mesma maneira, que acreditam nas mesmas coisas e que possuem o mesmo ponto de vista. Isso é muito raro, se não impossível. Ok? E claro, para defender pontos de vista, há argumentos, e nós estudamos 3 tipos de argumentos. Só temos esses 3 tipos. O argumento por autoridade, por comparação e por exemplificação? Não. Temos outros tipos além desses, mas a nossa aula ficará apenas com esses 3. Em outro momento nós voltamos a estudar, e também ao longo da sua trajetória pela escola você vai estudar mais tipos diferentes de argumentação, ok? Então, só recapitulando o que nós vimos dos 3 tipos. Primeiro, o argumento por autoridade, você traz alguém que é especialista na área de determinado assunto que você está discutindo para poder falar, para poder defender e ajudar a embasar o seu ponto de vista, certo? Então, por exemplo, se você está discutindo sobre saúde animal, sobre questões do meio ambiente, certo?
perceba que você vai buscar pessoas que são autoridades nessa área, que estudam sobre isso para poder falar sobre a questão da saúde animal, a questão do meio ambiente. Você pode trazer de repente um veterinário para falar sobre a saúde do animal, você pode trazer um biólogo para falar sobre questões ambientais. Então perceba que são pessoas que são autoridades nessas áreas, ok? Você de repente não vai trazer alguém de outra área do conhecimento, que não seja essas, para falar sobre, por exemplo, saúde animal, certo? Você não vai procurar, de repente, outro profissional, porque isso pode invalidar, pode fazer com que o seu argumento fique fraco, certo? Então perceba que você tem que saber selecionar as autoridades, as pessoas que irão embasar o seu argumento de autoridade, ok? Já no argumento por comparação é quando você compara determinada realidade com outra para poder, aí, claro, fundamentar o seu ponto de vista. Então você pode comparar realidades diferentes, você pode comparar pessoas também, certo? Ou determinada prática, determinada ação para poder defender o ponto de vista. Lembrando que esse tipo de argumentação por comparação, também é conhecido como argumentação por analogia, ok? Já exemplificação, exemplos concretos, certo? Para poder fundamentar o ponto de vista, como a gente viu no último texto, último exemplo, que se pegou experiências positivas das cidades que não receberam destaque na mídia para poder confirmar que a imprensa tende a noticiar só notícia ruim, em vez de notícias boas, notícias positivas. Ok, gente? Espero que tenham compreendido, agradeço, claro, a atenção de todos. E agora vamos finalizar o nosso momento de aula aqui.